Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live 011. Aqui a gente discute estratégias que ajudam qualquer pessoa a ter altos ganhos na Bolsa de Valores, nos seus investimentos, com máxima segurança. E nessa live 011, eu vou falar com vocês os 3 melhores investimentos para antes das eleições. Na verdade, as 3 melhores ações para se investir antes das eleições de 2022. Sou o professor Diego Mota, estamos aqui toda sexta-feira às 15 horas. Eu quase como um radialista, né? Porque eu queria meu sonho é ser radialista de futebol, por exemplo, narrador de futebol, cara que fala rápido. Ou então aqueles caras de leilão de boi, sei lá, o que fala muito rápido. Um dia eu chego lá, só que tá aqui. Então, hoje é a nossa live 011, e se você é iniciante, ou melhor, se você está começando aqui, você é a primeira vez que você vê uma live minha, então seja bem-vindo e saiba que essa é a live 011, ou seja, teve 01, 2, 3, 4, 5 até 10, né? E essa é a 011, e nós estamos aqui todas as sextas-feiras trazendo conteúdo para investidores iniciantes, né? Conteúdos de investimentos, estratégia de investimento para você ter altos ganhos. Ah, Diego, precisa assistir as aulas anteriores, as lives anteriores? Não, não precisa, mas é muito interessante que você assista, porque eu trago bastante conteúdo para que você possa o quê? Investir de forma correta, com conhecimento e ter também altos ganhos com máxima segurança. E não sei quem disse que para ter altos ganhos precisa correr altos riscos. E eu sou o professor Diego Mota e aqui nessa aula de hoje, né, eu chamo de aula, mas é a nossa live que fica gravada no canal do YouTube, no Spotify, também no Facebook, tá lá, tem um monte de lugar onde você pode poder o quê? Haver conteúdos sobre investimentos. E na aula de hoje, vou falar as 3 melhores ações para você investir antes das eleições. Então, seriam as ações que você está investindo pensando nas eleições do ano que vem, né, de 2022. E aí você vai conseguir o quê? Montar uma estratégia dentro, é claro, da nossa metodologia, dentro, é claro, da nossa inteligência de investidor, que eu estou aqui praticando com vocês todas as sextas-feiras, né, e vocês poderão o quê? Montar, né, a verdade, a estratégia de investimento de vocês para que vocês possam também ter altos ganhos com máxima segurança. Isso tudo tá lá no canal do YouTube, né? Eu vou até mostrar aqui rapidamente, eu consigo compartilhar aqui minha tela. Ainda mais você que é novo aqui no canal. Aqui está o meu canal, inclusive tem a Live 01 até exposta aqui para vocês, né? Como chegar à liberdade financeira investindo no mercado financeiro. E aqui é muito legal porque é o start mesmo, onde eu boto a estratégia de investimento correta para você investir, para ter proteções na sua carteira de investimento, como você ter altos ganhos sem correr altos riscos, né? Você pode ter máxima segurança nos seus investimentos em ações e fundos imobiliários. Então essa Live 001, ela é muito legal. Eu indico para todo mundo que está começando o start mesmo, claro, depois de assistir essa live aqui 011, vai para 01 e segue na ordem, né? Acho que vale muito mais a pena que maratonar, né, o Netflix, nada disso. Então aqui você vai ter o quê? Conhecimento de verdade para você poder ter altos ganhos com máxima segurança, né? E além do mais, não sei se você sabe, nós também temos podcast com os meus alunos, né? Nós temos a comunidade, que eu chamo de comunidade de leitura de mundo, que é a minha comunidade de investimento, né? Onde eu tenho ali alunos que estão também tendo altos ganhos com máxima segurança, e eles, né, gravam comigo toda semana, estou postando aí um podcast com um aluno, mostrando altos resultados. Deixa eu ver aqui acho que eu consigo ter essa aqui na playlist. Na playlist você consegue ter aqui, aqui, ó. Aqui é o podcast com os alunos, né? Então você pode ver que tem acesso aqui, você pode ter acesso a todas essas entrevistas, né? É interessante que eu analiso a carteira de investimento deles, verifico como eles estão investindo e tudo mais, e tu percebe já aqui que tem altos ganhos, né? 61% em 3 meses, né? 59% por dentista, né? Isso é interessante falar que qualquer pessoa, né, pode ter esses altos ganhos com máxima segurança. O Maicon, 848% durante a pandemia. Então, assim, tem vários bons resultados aqui. Então, eu estou mostrando para vocês que a metodologia, né, que eu trago para vocês não só funciona para mim, né, a metodologia de investimento não só funciona para mim, mas também funciona para tantas outras pessoas, né? O Edson, que é policial militar, nós temos o Pedro Mari, que é músico, então assim, né, o Jason também, assim, então assim, tem vários aqui, várias pessoas, né, comuns, né, como eu e você, que podem também ter altos ganhos nos seus investimentos, claro, investir de forma correta, sem essa de trade, sem essas doideiras, nada disso. Aqui eu ensino investimento de forma fundamentalista em negócios, em empresas e tudo mais. E as 3 empresas que eu vou trazer para vocês, né, as 3 ações que você tem que escolher para, pensando também nas eleições de 2022, vai passar muito por esse racional, por essa inteligência e tudo mais que eu trago aqui para vocês. Então, lá no meu canal do YouTube, lembrando que se inscreva no canal, né? Compartilhe o seu vídeo, dê um like, tudo mais, tudo que você já sabe. Então, faça isso também, que é muito importante para nós, né? Até para a gente poder estar crescendo e levar educação financeira de qualidade para mais pessoas. Então, lá no meu canal, você pode ter acesso a tudo. Tem as lives também, né? Tem as playlists das lives, né? Live 01, 02,
né? Então você pode ter acesso a todas as lives, né? Então eu queria falar live 010, né? Tem a Live 09 também, que o pessoal comentou bastante sobre criptomoedas, fundos imobiliários. Então, assim, a gente fala bastante coisa, meio e de forma profunda, né? Então, a gente ensina de forma correta, sem esqueminha, sem mimimi. Aqui a gente é 100% honesto, né? Quando a gente fala de investimento, fala de dinheiro. Então, essa organização financeira que eu quero trazer para que vocês possam o quê? De forma correta, investir e ter também altos ganhos com máxima segurança. Como tiveram lá os meus alunos, né? Nós chegamos a mais de 1.000 alunos dentro da comunidade de leitura de mundo. Então, é a minha comunidade de investimento, né? A gente está aqui desde 2019, trazendo conteúdos e também ensinando as pessoas a aplicarem a metodologia de forma correta e também ter altos ganhos com máxima segurança. Então, para a nossa live de hoje, nossa aula, aqui nós estamos ao vivo, eu vou mostrar para vocês, então, as 3 melhores ações, né, os 3 melhores investimentos, né, que a gente pode ter, né, para no caso aqui a gente fala muito mais de ação, né? A gente fala muito mais de investimento em empresas, fundos imobiliários também, mas eu quero trazer para vocês aqui as 3 melhores ações e o racional por trás disso, né? Não é só chegar para vocês e falar, essa, não é assim que funciona. Existe um racional por trás disso, existe uma mentalidade, e se você está aqui querendo, Diego, me dá aí uma dica, me dá aí como é que eu poderia investir, me dá uma ação aí, uma empresa que possa investir agora, tudo mais. Não, esse não é o objetivo. Aqui não tem recomendação de compra ou de venda. Aqui o foco é educação financeira, investimento, e você pode sim investir sozinho. Você pode, dentro de uma estratégia, uma metodologia, um passo a passo, você consegue sim também ter esses resultados maravilhosos que meus alunos estão tendo também no curto, no médio e também no longo prazo, né? Então, assim, eu não sei quem disse também que só vou investir, sou investidor de longo prazo, sou investidor de curto prazo. Não, eu sou investidor de curto, médio e longo prazo. Dentro da minha estratégia de investimento, eu trago o quê? Eu trago sempre ganhos, né, no curto prazo, ganhos no médio prazo e ganhos também no longo prazo. Estou pensando na aposentadoria também, a minha aposentadoria, eu penso lá quando estiver bem velhinho, coisa e tal, raquítico, eu consigo também ter ali dinheiro trabalhando para mim, capital, para que eu possa ter uma boa aposentadoria, uma aposentadoria tranquila, não só para mim, mas também para minha família. Então, mas também eu quero também dinheiro no curto prazo, eu tenho sonhos para realizar também no curto prazo, eu quero ter tranquilidade, quero ter tempo, qualidade de vida também no curto prazo. E no médio prazo está a mesma coisa. Então, a gente sempre está pensando aqui numa estratégia de investimento, né, que eu trago para vocês, aqui todas as feiras, né, às 15 horas estou aqui com vocês, para que vocês possam cada vez mais entender como investir de forma correta. Isso que é interessante para todos nós. E vocês estão vendo lá nos meus alunos como eles estão tendo altos ganhos, né? E sem correr risco, né? Eu pergunto toda vez para eles, cara, você tem medo de perder dinheiro? Você tem medo de, sei lá, de acontecer alguma coisa? Quando a bolsa cai, o que vocês fazem? Existem proteções. Isso que é interessante. Então, eles investem de forma tranquilo. E outra coisa que é importante dizer também, que eles não ficam assim presos, ficar acompanhando que é a coisa tensa todo dia. Imagina aqueles filmes, né? A gente vê aqueles traders, sobe e desce, aquelas loucuras todas, sobe e desce. Não, nada disso, nada disso. Né? Você investe, tem até o Evandro, entrevista do Evandro, que ele fala, né? Cara, eu vou investir, montei lá estratégia e tudo mais, e por causa do trabalho, não podia acompanhar muito. Depois de 6 meses, mais que dobrou o capital e tudo mais, né? Então, assim, bem legal mesmo, então, assim, ver, porque ele montou uma estratégia, ele montou ali eu até falo de time de futebol, né? Montou um esquema tático muito bem montado ali e o time joga sozinho, né? Então, assim, isso que é legal também. Então, você ter tranquilidade, é fazer o dinheiro trabalhar para você. E eu vejo muitas pessoas que estão começando a investir, então isso é muito legal, é um movimento muito bom para pessoas investirem na Bolsa de Valores, mas ainda tem muita gente investindo como aventureiro, tem muita gente investindo de qualquer forma, entendeu? Fazendo trade maluco, eu vou investir em bitcoins, sem saber o porquê, né? Eu costumo dizer que eu sou até um investidor conservador, porque eu só invisto naquilo que eu conheço, né? Então, é bem interessante que as pessoas começam a entender cada vez mais disso. Então, eu vejo muitas pessoas iniciando na Bolsa de Valores, porém, poucas pessoas estão investindo de forma correta, com conhecimento, e por isso que perde, aí fala que Bolsa é cassino, aí fala que Bolsa é coisa de maluco, aí Bolsa é sorte, que Bolsa é só para trade, nada disso, muito pelo contrário. Então, tá aí os meus alunos provando que é possível sim. Então, eu tenho músico, eu tenho dentista, eu tenho dublador. Gravei um podcast essa semana com José Leonardo, que é dublador. Foi bem legal, um podcast até muito engraçado, ele é muito irreverente. E assim, mostra como é possível sim você ter altos ganhos com máxima segurança seguindo a metodologia. E é por isso que a gente está aqui todas as feiras, então vale muito a pena. Na Live 001 eu dou mais o racional da estratégia e tudo mais, como é que eu escolho as ações, monto a carteira de investimento. Aqui eu vou focar muito mais nas ações com foco na questão das eleições de 2022. Então a aula de hoje é muito mais focada nisso, mas também assiste também a Live 01 e compartilha, né, para quem você acha que faz sentido, para pessoas que querem começar a investir de forma
correta, ok? E aí, né, quando a gente começa a entender de investimento, eu vejo muitas pessoas que estão começando, principalmente investidores iniciantes, que tentam buscar, não, tipo, eu li lá o livro Pai Rico, Pai Pobre, que é bom livro até, é, tem outros livros bons também, O Segredo da Mente Milionária. Tem outro livro, O Investidor Inteligente, botando aqui para você escrevendo. Pô, tem vários bons livros que você pode ler, né, que eu acho bem interessante, mas os livros, vou ser sincero com vocês, quem me acompanha já sabe, os livros são excelentes, eu recomendo até, esses três livros são excelentes para você começar a investir, começar a abrir sua mente mesmo, né, para investimento e tudo mais, fazer o dinheiro trabalhar para você, isso é muito importante, ainda mais num país como o nosso. Vivemos num país onde as pessoas trabalham muito para ganhar pouco, então investir se tornou uma ferramenta, um caminho extremamente importante, onde todo mundo hoje pode investir, todo mundo pode investir, mesmo você com pouco capital, você já pode começar, você compra ações com R$ 10, R$ 5, cara, então assim, é maravilhoso, é muito democrático o investimento em bolsa de valores, etc. E eu vejo muitas pessoas querendo começar a investir e pensam que isso é para rico. Não, você com pouco capital, você pode investir, né? Esse que é interessante, e com alta rentabilidade. Aqui eu falo muito, discuto bastante estratégias para você ter altos ganhos, né? E sem correr muitos riscos, né? Sem correr riscos desnecessários, então máxima segurança. Então, sempre discutindo estratégia, você ter altos ganhos. Não é você que está ganhando ali, Diego, eu estou investindo aqui numa previdência, estou investindo aqui numa renda fixa e tudo mais, coisa e tal, ganha lá meus 6%, 7%, 8%, 10% ao ano, sei lá o quê, tá? Cara, o que a gente tem que ter cuidado é que existe uma coisa chamada inflação real. Não adianta nada os seus investimentos, principalmente se conhece muito com a renda fixa, que você investe na renda fixa, no Tesouro, investe no CDB, no Previdência, esses fundos de investimentos doidos aí, cheios de taxas, tem que ter muito cuidado, porque não adianta nada você ter essa rentabilidade da renda fixa e perder para a inflação real. A gasolina subir 15%, a luz subir 20%, sei lá, o plano de saúde subir 30%, o tomate subir, sei lá, 50%, não adianta. Né? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Senão você mas eu estou ganhando dinheiro, estou ganhando aqui, sei lá, 8% ao ano. Cara, se o combustível subiu 15%, se a luz subiu, sei lá, 20%, não tem como. Quem é que ganha da inflação real? Quem ganha dessa inflação real? São as empresas. Por isso que eu trago aqui estratégia de investimento em empresas. Mas não é qualquer empresa, são sempre bons negócios para você poder escolher. E quando você começa a ler esses livros, né, você começa a construir uma mentalidade, que é muito importante. Você começa a construir essa mentalidade. E essa mentalidade que dá nesses livros e tudo mais, cara, assim, é importante. Poucas pessoas começam a ter essa mentalidade de investidor, né, para você poder ali começar a pensar no seu patrimônio, você pensar na sua aposentadoria. Então, poucas pessoas pensam nisso, as pessoas pensam em trabalhar, 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 trabalhar por dinheiro, e não param para ter uma inteligência financeira. E aí que vem, né, que eu vou muito além, né, nossas lives aqui vai muito além só de uma mentalidade. Você vai ler o Pai Rico, Pai Pobre, você vai ler Extremamente Milionário, vai gostar muito, são bons livros, mas vão construir a mentalidade. Mas o que você precisa, além da mentalidade, é a inteligência. O que é essa inteligência? Essa inteligência é exatamente o quê? O como. Digo, tá bom, mas como fazer? Já entendi que eu tenho que investir, já entendi que é fazer o dinheiro trabalhar para mim, construir uma renda passiva, pensar na aposentadoria, já entendi que eu preciso organizar minha vida financeira e tudo mais. Agora o quê? Como que eu faço isso? É isso que eu trago. É isso que eu trago, é o como, é a inteligência. A mentalidade, você vai conseguir lá no Pai Rico, Pai Pobre, mas vale muito a pena, né, ler. É claro, aqui a gente fala muito sobre essa mentalidade, mas aqui é a inteligência. Aqui é a inteligência, que é o como, é o método, é o racional, entendeu? É isso que eu trago aqui para vocês, né? O guia, o mapa, lá, uma outra palavra aí. Deixa eu ver se tem alguém mandou no chat alguma coisa. Entendeu? Assim, então, assim, exatamente a metodologia, né, como escrever aqui, sim, exatamente assim. Então, é exatamente isso. Exatamente isso. Então, é a inteligência, é isso que eu trago para vocês. Entendeu? Então, assim, é saber como fazer. Tá. E outra coisa que é importantíssimo, que é a execução. É o mão na massa. Não adianta nada ficar na teoria.
né? Tem que botar a mão na massa. Muita gente faz aqui também. Às vezes eu compartilho aqui minha tela, mostro para vocês como investir, etc. Então, assim, isso é muito importante. Então, mentalidade, inteligência e execução. Você precisa passar por isso. Eu vejo muitas pessoas lendo livros de investimento, coisa e tal, só o livro não adianta. Precisa de um método, precisa de uma inteligência, precisa de um racional. E é isso que eu trago. Eu tenho o meu método de investimento, que está dando muito certo, não só para mim, mas também para os meus alunos, né? Que eu chamo de método leitura de mundo. Depois a camisa. E o método leitura de mundo é o quê? É o meu método de analisar empresas e saber a hora de comprar. Eu tenho o meu método que eu trago para vocês aqui, certo? E é claro, e você não pode só ficar só com o método e com a mentalidade. Você precisa da execução, botar a mão na prática ali, botar a mão na massa, fazer a prática também. Então não adianta nada. Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, lê um livro qualquer, assim, tudo mais, tem um bom livro e começa a investir do nada. Ah, eu tenho que investir, entendi que eu tenho que investir, fazer dinheiro trabalhar para mim e começa a executar qualquer coisa, sem uma inteligência, sem um método. E aí fala que bolsa é cassino. Aí vão fazer esses trades, aí vai investir em bitcoins, aí começa essas doideiras, cara. Aí começa essas doideiras aí. Porque estão fazendo de forma errada. Tem que ser um investidor inteligente, como o próprio nome do livro do Benjamin Graham fala. Então, assim, então é isso que eu trago para vocês: o racional, o método, para que vocês possam entender cada vez mais sobre investimento. E é isso que eu trago para a aula de hoje. A aula 011, eu vou trazer para vocês essa inteligência, esse método para escolher as 3 ações, pensando aqui com foco, com objetivo nas eleições 2022, ok? Então, esse pensamento, né, eu tento, assim, muito a questão questão de ser professor, a gente acaba tentando sempre estar preocupado, né, com a organização do pensamento do aluno, com a didática e tudo mais. Então, essa estrutura aqui, mentalidade, inteligência e execução, se você parar para pensar, você é qualquer coisa na sua vida. Entendeu? Quase que uma filosofia de vida. Tem que ter a mentalidade, tem que ter a inteligência, né, esse racional, né, ligar os pontos, como fazer, e também fazer, colocar em prática, colocar e fazer. E é isso que a gente tenta trazer aqui ao máximo, e vem dando muito certo, aí tu vê com os podcasts aí estão aí para mostrar, né? Toda semana estou postando um podcast aqui, gravando com os meus alunos, mostrando ter altos ganhos com máxima segurança, não precisa correr esses riscos. E a Bolsa de Valores no Brasil, ela tá ainda assim, tem pouquíssimas pessoas, a nossa educação financeira ela é muito atrasada, e por isso que esse movimento aqui é bem legal, e por isso que você me deve compartilhar esse vídeo, para levar informação para mais pessoas. Tá, Diego? Então tá, então já entendi aqui, vamos pensar, vamos lá, vamos trabalhar, vamos ver aqui então as 3 melhores ações para a gente investir pensando nas eleições. O que acontece quando a gente vai falar de eleição, né? De uma pergunta que eu recebo bastante, que é a questão de, e se a direita ganhar? E se a esquerda ganhar, né? O brasileiro tem muito disso, né? A esquerda e a direita e tudo mais. Lembrando que aqui não tem nenhum movimento político, aqui não tem nenhum lado A, lado B. Na verdade, eu sou investidor. O foco aqui é investimento, né? Discutir política, partido, nada disso. Muito longe disso. Você está pensando nisso aqui, aqui não é o seu lugar. Aqui eu estou pensando como investidor, né, dentro de um cenário de eleições em 2022. Sabemos que a questão política no Brasil ela é muito forte, influencia vários setores, né, até da economia, então a gente tem que levar isso em consideração quando a gente está pensando em investir. E antes que fale, não, o Brasil é uma droga, o Brasil é... Não, para investidor, o Brasil é maravilhoso. Você sabe, 50%, eu disse 50%, opa, errei aqui, 50% dos investidores que investem, na verdade, 50% das pessoas que investem na Bolsa de Valores brasileira são estrangeiros, nem são brasileiros. Olha só, porque o Brasil é um país emergente, apesar de todos os problemas, aqui ainda é um solo muito fértil de crescimento. A Bolsa de Valores brasileira está muito barata, descontada, então vale muito a pena. A gente está em crescimento, existem boas empresas aqui no Brasil, então não vamos com essa, não vamos entrar nessa paranoia, o Brasil é ruim, tudo aqui é ruim. Muito pelo contrário, os estrangeiros já perceberam isso. Cuidado com os noticiários, muito cuidado. O olhar aqui é de investidor. Por isso que o nosso método chama leitura de mundo. A gente consegue ter um entendimento correto de um todo. Então, 50% são estrangeiros. Tem noção disso? Metade dos investidores da Bolsa de Valores são estrangeiros. Por quê? Por que será? Correto? Então tem que ter muito cuidado. Claro que tem problemas sociais, problemas políticos, econômicos. Claro que tem problemas. Vários problemas até. Mas aqui eu trago o olhar de investidor aqui, é um olhar muito benéfico, é um olhar bem interessante para nós. E é por isso que a gente tem que ver as próximas eleições com um olhar de investidor também, né? Claro, tem questão social, votar, voto, etc. Mas aqui é muito mais voltado para um olhar de investidor. Então, quando eu vou pensar agora nas 3 melhores ações para investir, e eu não vou escolher 3 ações
aleatoriamente. Eu tenho que escolher 3 ações que vão o quê? Entrar dentro da minha estratégia de investimento. Isso eu falei muito na live 001. Na 02 também eu comento bastante, quase todas as lives eu falo disso, de como eu monto a minha carteira de investimento. Eu tenho uma carteira de investimento que ela é extremamente vencedora, tem grandes upsides, sobe bastante, você ganha dinheiro, só que ela também tem suas proteções, né? Não sou só, a gente, né, como fala, é como fosse um time de futebol, não só faço gol, eu tenho que defender também. Quando eu estou com a bola, eu tenho que defender. Então, a minha carteira de investimento, que passa muito pela minha estratégia de investimento, olha a inteligência aí, não é só mentalidade, tem inteligência, tem um método. Então, a minha metodologia, ela tem proteção, entendeu? E ela se adapta a cenários também. Né? E claro, né? E tem alta rentabilidade para você poder ganhar, tanto nas altas quanto nas baixas da Bolsa de Valores, na economia indo bem e economia indo mal. Então a gente consegue sim, dentro de uma metodologia adequada, ter altos ganhos com máxima segurança, independente do cenário político e econômico. É isso que eu trago para vocês. Então, dentro da minha estratégia de investimento, eu trago o quê? Uma carteira de investimento, onde eu tenho minha defesa, onde eu tenho meu meio campo, onde eu tenho meu ataque. Então, as ações, as empresas, quando eu falo ações, também pode me levar em consideração em fundos imobiliários. As ações, fundos imobiliários, meus investimentos que eu estou pensando aqui para as eleições de 2022, elas precisam encaixar aqui. É como se fosse um jogador de futebol. O jogador de futebol é bom? Sim, ele pode ser bom, né? Mas será que ele serve para mim? Ele serve para o meu time? Imagina, pô, eu tenho aqui, tem esse atacante aqui que é muito bom. Opa, tem esse atacante aqui que é muito bom, esse atacante que é excelente, mas, cara, já tem um time cheio de atacante, eu preciso de defensor. Então ele pode ser muito bom atacante, mas não entra no meu time, porque o meu time já tem atacante. Ok? Eu preciso de zagueiro, por exemplo. Então, assim, isso também serve para os investimentos. Então, por isso, tem uma carteira de investimento equilibrada com defesa, meio campo e ataque. Lembrando que na live 001 eu explico muito melhor isso aqui, ou muito mais profundo em relação à minha metodologia. Vale muito a pena assistir depois dessa live aqui. Não saia daqui, por favor. Continue comigo até o final. E você vai saber, né, as 3 melhores ações para investir para as eleições de 2022, do meu que eu estou pensando, né, do meu racional, e eu vou explicar o porquê disso. Tudo tem argumento. Né? Não adianta chegar aqui e falar, tal empresa, não é assim. Tem que ter um argumento, tem que ter um fundamento. É isso que eu trago para vocês aqui. Mas para isso acontecer, né, estou aqui construindo o pensamento com vocês. Olha a inteligência. Então, eu preciso entender, na minha carteira de investimento, dentro do meu método de investimento, eu tenho defesa, eu tenho meu meio campo e como ataque, como um time de futebol. Então, na minha defesa, eu tenho empresas que são empresas que são empresas, aquelas empresas, sabe? Que não importa se ganhou o governo de direita, se ganhou o governo de esquerda, não importa. São empresas grandes, são empresas que estão no mercado há bastante tempo, lucratividades. Então, são empresas que pagam bons dividendos. E aqui é muito mais focado, que eu gosto bastante, quem me conhece sabe, do setor bancário e setor elétrico. Elétrico. Por que setor bancário, setor elétrico? O setor bancário elétrico, eles lucram há muito tempo. Né? Então, os bancos estão aí há bastante tempo. O Banco Itaú, pô, ele lucra 40 anos de lucro, lucrando bastante. E são setores que pagam o quê? Pagam bons dividendos. Que pagam bons dividendos. Diego, mas o que são dividendos? Eu sou novo aqui, não entendi ainda o que são dividendos. Para você ter uma noção, rapidamente. Dividendos, pensa só, o Banco Itaú lucra. O que o Banco Itaú faz com esse seu lucro? Ele pode reinvestir na própria empresa, que é muito bom, né, para a empresa crescer, ou ele pode pegar uma outra parte e distribuir para os seus acionistas. Então, imagina só, você com R$ 10 já pode comprar uma ação do Banco Itaú e ter participação nos lucros do Banco Itaú. Então, isso são dividendos. São as empresas pagando dividendos para os seus acionistas, pagando participação nos lucros. Né? Isso é extremamente interessante. Isso independente de preço de ação, de sobe e desce, a bolsa pode estar caindo, as ações podem estar caindo e a empresa lucrando cada vez mais, né? E pagando dividendos. Os lucros das empresas têm nada a ver com o preço da ação. Tem que ter muito cuidado também em relação a isso. Por isso que a Live 01 é muito importante, que lá eu explico melhor isso. Então, assim, aqui na minha defesa, eu quero o setor bancário, setor elétrico. Botei Bassário, né? Tá errado aqui. Agora sim. Setor bancário e setor elétrico, que são bons pagadores de dividendos, então montei ali minha defesa. Então, às vezes pode mudar o governador, desculpa, o presidente, pode mudar a política, pode mudar o que for, coisa e tal, crise, coisa e tal, eles estão sempre ali lucrando. Então, por exemplo, setor elétrico, cara, a gente sempre tem energia elétrica. Setor elétrico são boas empresas que têm contratos de 10, 15 anos.
ter contratos longos, renda recorrente. Então, assim, não importa, deu crise, a energia elétrica não vai acabar. A gente vai continuar tendo energia elétrica aqui, ó. Opa, voltou. Então, assim, não vai. Energia elétrica, ela vai continuar. Entendeu? Então, assim, vai mudar a energia? Cara, isso aí é para o futuro bem distante até. Então, assim, são setores extremamente resilientes, né, a crise e tudo mais, por isso que fazem parte da minha defesa. Então, isso aqui é bem interessante. E daqui a pouco eu vou falar de ações para as eleições. Mas eu quero que você entenda primeiro esse racional. E o meio campo? O meio campo, cara, são empresas que se adaptam a cenários. Por exemplo, empresas com cenário de dólar alto, né? Principalmente as exportadoras. Isso é muito importante. As exportadoras são empresas que normalmente tem custo em real, olha que interessante, e exportam e ganham em dólar. Então, eu gosto muito de empresas dolarizadas que estão exportando, olha que interessante. Também eu gosto muito de empresas que, tenha, que são assim, consumo interno, né? O que seria o consumo interno? São empresas que se beneficiam com a economia brasileira crescendo, né? A economia interna crescendo e tudo mais. Então, assim, o setor imobiliário, por exemplo, aqui entra também os fundos imobiliários, setor de varejo também, que é importante, setor de seguros. Então, são várias... Opa, nossa, errei aqui feio. Varejo, seguros, etc. Entendeu? São empresas que se beneficiam com o consumo interno. Então, assim, no meu meio campo, eu tento ter uma empresa dolarizada e uma empresa, por exemplo, de consumo interno, um fundo imobiliário, talvez, uma empresa de varejo. Na minha carteira, por exemplo, tem a Grendene, né, que é a empresa que fabrica calçados. Então, assim, pô, imagina, né, o desemprego baixo, o consumo aumentando, etc. A Grendene se beneficia bastante. Mas vamos supor que a economia aqui não vai muito bem, a economia está mais ou menos, então o dólar sobe, eu tenho empresa como, por exemplo, a Tupi, né, que ela fabrica módulos de motor e exporta, né, então ela recebe em dólar, ela se beneficia bastante. Então, repare que o meu meio campo ele é muito adaptativo a cenários. E aí eu tenho o meu ataque. Aqui são, que eu chamo até das minhas pimentinhas, para quem me conhece sabe, eu chamo de pimentinhas, que são aquelas empresas o quê? Que o mercado não está vendo, daqui é onde eu dedico a maior parte do meu tempo, essa que é a verdade, que é onde o mercado não está vendo e tem um grande upside, né? Que foi a Magazine Luiza, foi a PetroRio, foi a Card, a Home, quem me acompanha no Telegram. Lembrando, Telegram, vocês precisam entrar no canal do Telegram, quem não entrou, o link deve estar na descrição, lá na minha bio do Instagram também tem. Telegram, eu analiso empresas para vocês, eu trago para vocês empresas, eu analiso o negócio das empresas, etc. As melhores empresas da Bolsa estão no meu canal do Telegram. Quase que todo dia eu estou postando um negócio, eu boto ali um resumo, né, de análise de empresas. Telegram, entra no canal do Telegram, estava até esquecendo disso. E tem muitas pimentinhas lá no canal do Telegram, várias empresas com grande upside. Lá no Telegram, eu mostrei no ano passado, então, né, que foi a cabo de crise, né, de coronavírus, né, o ápice, né, ali, né, e tivemos grandes upsides, né, dobramos capital ali várias vezes, né, foram umas 7 empresas que a gente mostrou, né, antes, uma tese de investimento. É aquela coisa, né, falar depois é fácil, quero falar antes. A gente mostrou a tese de investimento antes, e aí tivemos grandes upsides, e não foi sorte, não é bola de cristal, é análise fundamentalista, existe um método, né? Existe uma leitura sobre o negócio e tudo mais, né? Lá no Leitura de Mundo, a gente discute bastante sobre o negócio, e eu fiz até um checklist, talvez até vou montar uma aula, né, falando disso. Opa, Henrique. Eu montei um checklist onde esse checklist seria o quê? É como se fosse ali os critérios para mostrar se a ação, se a empresa é boa ou não, se é um bom negócio ou não. Então, ali a gestão, a margem, mas se tem margem de crescimento, se é uma exportadora dolarizada, se a empresa ela tem concorrência, entendeu? Concorrente, né, no mercado dela, com o market share dela, tudo mais. Vamos montar uma aula, na verdade, mais para frente, falando desse meu checklist, né, que é o meu checklist de qualidade, é um checklist da qualidade da empresa, isso que é legal, né, e você vai fazer uma análise qualitativa da empresa. Tem questão financeira, você pode ver ali o lucro, caixa, dívida, etc. Isso são mais questão financeira, porque, na verdade, eu olho, mas não olho tanto. Eu gosto muito mais de ver o negócio da empresa, né, ver se o negócio ele é bom ou não. Não sei se você sabe, mas todas as empresas na Bolsa de Valores, elas falam com a gente, ela tem um site, né, um site onde ela site RI, relação com o investidor. Só você botar no Google, né, Itaú RI, Grendene RI, que você tem acesso a esse site. Esse site todo mundo pode ver. Aí traz informações. Lá atrás, em 2015, né, quando eu investi na Magazine Luiza, ela já falava com a gente. Ela mostrava nos seus relatórios dizendo que ela ia investir no e-commerce, na vendas online, que ia investir em logística. Ela já falava que ia crescer.
dos projetos dela, estava ali escrito. Aí depois que subiu, aí vira notícia. Por isso que eu falo, a gente antecipa as notícias, porque depois que sobe, é mole. E o que a gente faz? A gente fica muito mais dedicado ao tempo em ler empresa, discutir empresas. Por isso que a comunidade de leitores de mundo é legal, porque na comunidade a gente está sempre discutindo, nós chamamos nosso grupo, onde a gente está sempre discutindo ali sobre negócios, empresas, e aí sim a gente consegue antecipar as notícias, ter esses grandes upsides. E muitos aparecem aqui nas nossas pimentinhas. Depois que sobe, é mole, né? Aí é mole. Eu quero ver antes. Esse é que é o nosso racional. E aí aqui as minhas pimentinhas são aquelas empresas que muita gente chama até de small caps, né, que são aquelas empresas pequenas, mas que têm um potencial de crescimento muito grande, ou aquelas empresas de turnaround, né, que a gente chama, né, que são aquelas empresas que não são pequenas, né, são grandes, mas que passaram por algum problema, né, e a gestão, ou mudou a gestão, está recuperando a empresa. Quer um exemplo? Via Varejo, Oi, são empresas que o mercado eram empresas ruins, né, negócios ruins, né, porque a gestão era ruim, e estão passando por um processo, nesse momento, está na onde a Oi é Via Varejo, por exemplo, agora é Via. Né? Então, assim, estão mudando. Por quê? Elas são empresas que a gente está vendo, está muito descontada na Bolsa de Valores, e a gente está vendo o quê? Um crescimento dessas empresas. Não eram empresas pequenas, né? Não é uma empresa que eu vou colocar na defesa, não são empresas que eu vou colocar no meu meio campo, mas para o meu ataque, sim, porque pode ser daqui a pouco essas empresas podem ter um grande upside e aí subir. Aí depois vão falar, olha só, olha como aqui a Oi subiu muito, a Via subiu muito, como falaram lá da PetroRio, quando subiu muito, da Card, da Taurus Armas, e etc, etc. Quando vai lá no Telegram é legal, depois que entra no canal do Telegram, porque lá eu falo sobre empresas, negócios, e tem vários bons negócios. E isso que é interessante. Então, olha só o racional que eu estou dando para vocês. Olha como isso aqui não é de qualquer forma, não é jogado de qualquer forma. Existe uma estrutura. E essa estrutura tem um racional por trás. E aí, por isso que eu me protejo bastante. Existem proteções dos meus investimentos, onde eu consigo ganhar no curto, no médio e no longo prazo. Esse que é interessante. E com essa estratégia, eu e os meus alunos estão tendo altos ganhos com máxima segurança. Agora sim, eu quero que vocês vamos trazer esse racional para as eleições. Vamos trazer esse racional aqui para as eleições. Olha só, agora para aí com calma, dá uma olhada aqui, que olha só como esse racional vai encaixar nas eleições. O que acontece nas eleições de 2022? Nós temos dois principais candidatos, né, que eu não vou fazer nenhum partido de A ou B, nem eu entro nessa questão, né, eu quero ganhar dinheiro, né, então assim, então aqui é olhar de investidor. Então, nós temos dois principais candidatos. Como o mercado está olhando as eleições no Brasil? Como sempre olhou, na verdade. Eu tenho um lado de direita, olha só, na direita, e um lado de esquerda. Então, eu tenho direita e esquerda. O que acontece normalmente? Isso não é uma regra. Galera, isso não é uma regra. O que acontece normalmente? A Bolsa, ela tende a subir, e foi o que aconteceu nas últimas eleições, quando a direita ganha. Quando a direita ganha, né, governo de direita e tudo mais, apesar da questão de esquerda e direita eu nem gosto muito, a Bolsa tende a subir bastante. Então, assim, quando a Bolsa sobe, tem um lado muito positivo, mas também tem um lado negativo. As pessoas pensam só a Bolsa subir, só, maravilha. Não. Por quê? Olha só que interessante. Se a Bolsa está subindo, se a direita ganhou, vamos supor que a direita ganhou e a Bolsa subiu muito, né? O que aconteceu agora, recentemente, nas últimas eleições para cá. O que aconteceu aqui? Então, as mesmas pessoas como Pimentinha, vamos supor que no meu ataque, eu tinha uma empresa que, como foi a PetroRio, eu já investi em uma empresa que eu gosto, que lembrando que não é indicação de compra ou venda de ações, é só para dar um exemplo. Eu tinha a PetroRio, coisa e tal, e a PetroRio vai subir bastante. O meu ataque se beneficia bastante. Porque aqui são empresas que eu estou pensando o quê? Em que ela suba bastante, fazer o meu swing trade, que a gente chama, né? Comprar e vender. Não é day trade, não. Day trade é no mesmo dia. Não é day trade, é swing trade, é diferente. Então, eu quero que ela suba para que eu possa vender ou sua totalidade ou parte dela e redistribuo na minha carteira de investimento. Então, se a direita ganha, então a tendência é que eu vou investir mais em pimentinhas, que é onde elas vão ter o grande upside. E como aconteceu até recentemente. Nós tivemos grandes upsides nas pimentinhas. A bolsa, de uma forma geral, ela sobe, de uma forma geral. Só que as pimentinhas tendem a subir mais ainda. Então, por isso que é bom ter pimentinha na sua carteira de investimento. Por isso que essa defesa, meio campo e ataque é importante. Só que é o seguinte, imagina só. Então, a minha defesa também vai subir, não tanto quanto as pimentinhas. Mas aqui o meu foco
não é que ela suba. Lá que eu tenho lá meu setor bancário, lá, por exemplo, tem a Itaúsa, tem a Taesa, que é de energia elétrica, eu estou pensando mais em dividendos. E como é que eu faço para aumentar meus dividendos? Ou a empresa vai lucrar mais, isso aqui, as empresas estão sempre lucrando mais, mas ou quando eu compro barato, as ações caem. Se as ações estão subindo, isso quer dizer o quê? Que aqui está ficando um pouco mais caro eu comprar e investir na defesa. E foi o que aconteceu recentemente. Recentemente, eu investi muito mais no ataque, porque a direita ganhou, do que na defesa. Por quê? As ações ficaram mais caras, mas o meu ataque começou a fazer gol. Então, eu começo a subir mais, investir mais no meu ataque para ter grandes upsides. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Tudo bem que tivemos uma questão de pandemia e tudo mais, que deu a bolsa cair, que deu um desconto muito bom para a gente poder. Nossa, foi sensacional, porque assim, pensa só, eu tive um ataque que subiu muito, uma PetroRio, uma Card System, pô, várias outras empresas, né, Home, Taurus Armas subiram bastante, e logo veio a pandemia, a bolsa caiu. Então, eu consegui vender e comprar mais ações da defesa, porque essas empresas aqui da defesa, eu não penso em vender, eu penso em vender dividendos. Aqui é mais para o longo prazo. Olha que eu falei, longo, médio, né, e curto prazo. Olha só, olha como tem um racional por trás disso. Então, a pandemia, claro, foi algo atípico, a gente conseguiu fazer isso. Isso é pensando na direita ganhando. Agora, se a esquerda ganha, normalmente a bolsa cai. Quando a bolsa cai, é onde eu vou investir mais aonde? Na defesa. O que acontece, né? A gente ganha dinheiro na bolsa de duas formas. Com o upside das ações, né? Como a PetroRio subiu, e eu vou lá, sobe, eu vendo, então realizo o lucro, ou com pagamento de dividendos, que é independente se a bolsa sobe ou cai. Mas se a bolsa cai, eu consigo comprar mais ações, por exemplo, do Banco Itaú, mais ações da Taesa, e aí eu consigo aumentar ainda mais a minha participação nos lucros dessas empresas através dos dividendos. Então, repare que não importa qual cenário, dentro da minha estratégia de investimento, defesa, meio campo e ataque, não importa qual cenário de direita ganhar ou esquerda ganhar, porque se a bolsa sobe, eu ganho no ataque, e aí eu vou colocando mais dinheiro no ataque. E se a bolsa cai, é onde eu diminuo o meu ataque e boto mais na minha defesa, para eu poder ganhar mais dividendos, ter uma participação maior em dividendos, porque a minha defesa está sempre lucrando. Ou você acha que o banco vai fechar? Ou você acha que a energia elétrica vai acabar? Aí essas teorias de apocalípticas que tem por aí é doideira. Não tem esse colapso, não existe. Vamos botar o pé no chão. Para isso acontecer, muitos problemas já tiveram. Mesma coisa com o meio campo. Se a economia vai bem, né, então a gente vai ter aqui um consumo interno muito bom. Então, tem empresas focadas nisso. E se a economia não vai muito bem, o dólar começar a disparar de novo, né? O que vai acontecer? As minhas exportadoras vão ganhar mais, as minhas dolarizadas vão ganhar mais. Então, repare que eu tenho um time montado, equilibrado. Por isso que eu vou ganhar em qualquer cenário. Eu vou ganhar em qualquer cenário. E não é pouco, não. E aí, o meu trabalho, na verdade, está sendo escolher essas boas ações para que eu possa ter altos ganhos, né? E aqui eu tenho tudo com máxima segurança, porque eu ganho em qualquer cenário. E a Bolsa de Valores sempre fica para cima bons negócios. E é esse meu trabalho. Por isso que esse checklist de qualidade das empresas, que eu vou colocar para vocês numa aula mais para frente, vai ser bem interessante. Mas se você está começando agora, assista a Live 01 também, porque lá eu explico melhor essa minha estratégia de investimento, as proteções que nós temos também aqui, mas pensando em eleições e tudo mais, nós temos o quê? Nós estamos muito bem adaptados a diversos cenários. E de verdade, né, eu costumo dizer até para os meus alunos, e eles entendem já isso, a gente ganha em qualquer governo, direita, esquerda, a gente ganha se a economia vai bem, se a economia vai bem, mal, a gente ganha em qualquer cenário, porque a gente tem uma estratégia de investimento, uma metodologia de investimento que ela é vitoriosa, que ela é equilibrada, que ela tem proteções e também permite, com as minhas pimentinhas, ter altos ganhos, né? E a gente viu isso no último ano. Tivemos vários, o Telegram mostra isso, mas dentro da comunidade também, leitura de mundo, a gente fala muito mais. Que é o quê? A gente está falando sempre de bons negócios, e aí a gente tem esses altos ganhos, né? Com máxima segurança. Então, esse é o racional que você tem que ter daqui para frente. Ah, Diego, então as três melhores ações que eu tenho que investir é o quê? É uma ação pensando no setor, na verdade, na defesa, setor bancário e setor elétrico. É uma ação, ou duas ações aqui, vamos dizer assim, pensando no meu meio campo, uma dolarizada e uma de consumo interno. E pimentinha, você precisa investir em pimentinha, entendeu? Para você poder ter esses altos ganhos.
Então, esse é o equilíbrio, esse é o racional que eu queria trazer para vocês. E dessa forma, você vai conseguir investir não só pensando nas eleições, mas no curto, médio e longo prazo. Você vai ganhar dinheiro no curto, médio e longo prazo, certo? E com máxima segurança. Então, cada vez mais a gente começa a entender que investimento em ações, bolsa de valores, é investir em empresas, em negócios. É nisso que a gente tem que se dedicar. É nisso que a gente precisa, de uma vez por todas, entender. Porque se eu tenho esse racional aqui, essa organização, essa estrutura, essa metodologia, né, vocês conseguem de verdade, né, ganhar no curto, no médio e no longo prazo. E vocês estão protegidos. O que tem que acontecer para minha carteira furar? Para acontecer um dano muito grande aqui? Ah, Diego, as ações estão caindo. Eu estou ganhando dinheiro, estou comprando mais ações na defesa barata e os dividendos estão ali. Eu tenho uma defesa. Ah, as ações estão subindo. Putz, estou ganhando também. O meu meio campo, o dólar subiu. Estou adaptado. A economia está andando bem. A economia está andando mal. O desemprego aumentou. Não importa. A Selic, a Selic subiu. Não importa. Não importa, estou investindo em empresas. E digo mais, se você pegar o gráfico, né, eu vou trazer um candidato desse, eu vou trazer para vocês, o gráfico da Bolsa nos últimos, sei lá, 60 anos. Ela pode oscilar no curto prazo, mas no longo prazo sempre sobe. Sempre sobe. Nós estávamos na máxima histórica agora da Bolsa de Valores. Então, assim, sempre sobe, não existe. Não existe, ainda mais no país emergente. Então, assim, a gente tem que ter tranquilidade. Claro, se você quer investir fazendo day trade, especular, aí você depende ali no curtíssimo prazo ali, no dia, para poder você comprar na baixa e vender na alta. E aí sim. E aí quando cai, você perde. Né? Aí tem que ter muito cuidado. Aí sim você perde dinheiro, aí sim você se desespera, e não precisa nada disso. Não precisa nada disso. Tá aí meus alunos para provarem. Os meus alunos estão tendo altos ganhos com máxima segurança, cara, sem precisar ficar fazendo esse day trade, nem ficar acompanhando todo dia. Nada disso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu até contei aqui a história do Evandro. O cara ficou 6 meses sem olhar quando viu, mais que dobrou o capital, mais que dobrou o capital, porque ele montou o time dele. Tá aqui, ó, defesa, meio campo e ataque. E aí ele conseguiu. E isso aqui vai fazer o quê? Vai fazer com que você aumente a sua zona de riqueza. É aqui que você vai ver daqui a pouco os seus dividendos, sua defesa sendo mais robusta, sua carteira de investimento pagando bons dividendos, sua defesa, até o Meicão também paga bons dividendos. E aí você vai começar o quê? A buscar sua liberdade financeira, que é o quê? Os seus dividendos, a sua carteira de investimento, aqui, os seus investimentos começarem a pagar o seu custo de vida. Imagina lá, a Itaúsa, a Taesa, a Grendene, a Tupi, começar a pagar a sua luz, pagar o seu telefone, pagar a sua internet, pagar suas viagens, seu jantar nos restaurantes. É isso que eu quero para vocês. Isso aqui é possível sim. Ah, Diego, eu tenho pouco capital, estou começando agora. Olha, nossa, é possível? Sim, eu comecei com R$ 300. Entendeu? Eu comecei com R$ 300. Por quê? Sabe o que é interessante aqui? Porque conforme a coisa vai andando, conforme você vai recebendo dividendos, tendo upside, juros compostos, você reinveste. E aí, vamos supor, você ganhou 20%. Aí você reinveste. Aí depois você ganhou mais 20%. Esses 20% não é mais em cima do capital inicial, é em cima de um montante maior. Então, o montinho vai virando montão. E aí você vai crescendo. E é fazer os juros compostos ao seu favor. E, cara, a curva, às vezes, pode demorar no início, para quem tem pouco capital. Mas, cara, depois que começa a subir, é muito rápido. E por isso que as pimentinhas são importantes para quem está começando. Porque aqui é que vai fazer a sua carteira de investimento, o seu patrimônio crescer. É você encontrar uma Magazine Luiza, é você encontrar uma PetroRio, a Card System, vai dobrar. Cara, eu mostrei para vocês no canal Telegram 7 empresas que dobraram de preço ali dentro da pandemia. 7 empresas. A gente mostrou antes. Olha só. Isso, e claro que tem muito mais negócios. Por quê? A gente está farejando bons negócios. A gente tem uma metodologia para isso. Né? Como escolher esses bons negócios. Então, assim, isso é o que faz diferencial para você ter altos ganhos com máxima segurança. Então, aí que você vai ter ganhando nos dividendos e nos upsides, nesses crescimentos. Gente, aí eu não consigo entender como é que as pessoas não investem na Bolsa de Valores. Claro, investir dessa forma. Dessa forma. E aí sim você consegue ganhar para as eleições, para depois das eleições. Na verdade, sendo sincero com vocês vão ganhar sempre.
Vocês vão estar ganhando sempre. Na bolsa, na alta, na queda, vocês vão estar ganhando sempre. Às vezes, meus alunos, no último, recentemente, né, a bolsa subiu bastante, né, e eles ficavam falando assim lá na nossa comunidade, nossa, a bolsa não vai dar uma chance, vai cair, dar uma quedinha, vai poder comprar mais, para aumentar, porque às vezes subiu muito, aí você vende, principalmente as pimentinhas, né, que a gente tem essa questão de swing trade, comprar e vender, né, e a PetroRio, Card System, Home, Taurus Arm, nossa, várias boas empresas que cresceram bastante, e eles queriam uma oportunidade, né, de comprar barato, né, quando as ações caem, onde a gente compra mais. E é interessante que aí logo depois, né, tivemos uma queda, sei lá, houve um rumor, pô, sempre tem uma questão política, sempre tem uma questão doida aí, que a Bolsa do Brasil tem disso, né, então por isso que sempre tem oportunidade, né, de você comprar empresas na baixa. E aí caiu, aí foi maravilhoso, né? Você subiu, vendeu, né? E você conseguiu comprar, principalmente reforçar, por exemplo, a sua defesa, né? Para ter maior participação em dividendos. E uma coisa que eu queria falar com vocês também, que é importante, né? Para você, dentro dessa inteligência, dentro desse racional, para você ter altos ganhos, né? Com segurança, é que você pensa no seguinte: se a bolsa está caindo, galera, é porque tem gente comprando barato, né? Se a bolsa está caindo, é porque tem gente vendendo barato, ou seja, tem gente comprando barato. Então, olha só. Então, o cara que está comprando barato, o que, que ele está pensando? Ele está aqui, ó, na metodologia, leitura de mundo, ele está aqui pensando diferente. Foi o que o Warren Buffett fez em 2008. Quando todo mundo falava em crise, foi quando o Warren Buffett foi fazer compras. Ele foi fazer compras, comprou bancos, etc. O que aconteceu depois? Ele mais que triplicou seu patrimônio. Por quê? Porque ele comprou barato, ele aproveita as crises. Então você vai ganhar nas baixas, vai ganhar nas altas. E com essa estrutura aqui, tu fica protegido. Você tem um time de futebol para não ganhar um jogo, 2 jogos, é para ganhar campeonato. Então você vai ganhar no curto, no médio e no longo prazo. É assim que eu e os meus alunos, que lá no podcast vocês podem ver, né, que eles estão ganhando, tendo altos ganhos com máxima segurança, sem fazer day trade, sem ficar acompanhando, sem precisar ficar fazer aquelas loucuras tensas, já subiu, desceu, subiu. Não, nada disso, nada disso. Você pode até montar sua carteira de investimento, claro, com a metodologia correta e tudo mais, e, e deixar, né? Putz, a ideia é você ter qualidade de vida, a ideia é que você cada vez mais entenda que é possível fazer o dinheiro trabalhar para você, entendeu? Então, assim, isso poucas pessoas têm essa mentalidade. Por isso eu falei, mentalidade é importante, sim, porque poucas pessoas têm essa mentalidade. E aí, com essa, você tendo essa mentalidade, se você está aqui comigo até agora, assistindo, não sei quanto tempo já tem de vídeo, mas assistindo essa aula aqui comigo até o final, você já tem essa mentalidade. Então, você precisa só do racional, do método, da inteligência, para você executar e fazer também ter altos ganhos com máxima segurança. Ok, pessoal? E aí, nós temos que definir a aula 012. Onde eu tinha a aula 012? Eu tinha anotado em algum lugar. Onde que eu botei a aula 012? Deixa eu tentar ver aqui rapidinho. Eu acho que eu sei, só que tô com medo de errar. Eu tinha anotado aqui a aula 012. Vamos lá, aula 012. O que eu tenho? Na verdade, vocês mandam perguntas para mim no Instagram, né, e tudo mais, né, e eu penso, às vezes, numa aula, né, nas sextas-feiras, às 15 horas, a gente está aqui, né, mas vocês mandam uma pergunta, eu falei, caraca, isso aqui daria uma aula muito boa, e aí, com a pergunta de vocês, é que eu monto as aulas, muitas das vezes, então, assim, isso é bem legal. Vamos lá. Ah, sim, deixa eu até copiar aqui. Crise econômica. Até botei, ficou meio... Como proteger... Deixa eu ver se eu consigo botar aqui maior. Dá para ver, acho que dá para ver aqui. Como proteger seus investimentos de uma crise econômica. Então, de uma crise como a gente teve do coronavírus, como tivemos lá do Wesley Day, como tivemos lá do impeachment da Dilma, como nós tivemos, sei lá, greves caminhoneiros, essas grandes crises econômicas que nós temos. O que fazer com seus investimentos no momento dessas grandes crises? Como proteger seus investimentos, seu patrimônio de uma grande crise econômica? Então, dentro da metodologia que eu coloco para vocês, vou trazer para vocês, né, como a gente faz para proteger nossos investimentos de uma crise econômica. Né? Tivemos uma crise do Wesley Day, impeachment da Dilma, greves caminhoneiros, agora a questão do coronavírus, que não é só uma crise econômica, mas uma crise de saúde, né, e tudo mais, mas também
cai na questão da crise econômica, como se proteger de uma crise econômica. Essa é a nossa aula 012 da semana que vem. Então, deixo com vocês aqui mais essa aula 011, então foi um prazer gigante para mim, né? Lembrando, então, semana que vem, aula 012, como proteger seus investimentos de uma crise econômica. Lá no olho do furacão, o que você deve fazer? É isso que eu vou trazer na próxima aula. Isso aqui também foi uma dúvida de um aluno, né? Na verdade, um seguidor lá no Instagram. Tudo mais. Então, não esquecendo de compartilhar o vídeo, de vocês darem o like, compartilhar, né? Para mais pessoas, levar a educação financeira para muito mais, e assim a gente consegue, de alguma forma, melhorar um pouco o nosso país, né? Sabemos que o nosso país, o maior problema do nosso país não é política, não é economia, não é nada disso. Nosso maior problema do nosso país é educação. E se a gente continuar nesse movimento, de alguma forma, a gente está fazendo aqui a nossa parte de levar educação para todos mais, ok? E, claro, investir de forma correta, investir com segurança e tendo altos ganhos nos investimentos. Pessoal, forte abraço e até a próxima.